Boa noite. Meu nome é Josiane. Eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. É um ministério 100% online, né? Dentro desse ministério tem braços ministeriais, tem todas as gravações, nos Instagrams também tem tudo disponíveis, as agendas, horários, tudo. Amém? Então, hoje nós vamos falar de um povinho complicado. Essa palavra veio, né, no meu coração, o Espírito Santo ministrou no meu coração através da leitura de Juízes. Eu tenho lido Juízes e para mim tem sido bem forte, mas ao mesmo tempo atualizado, porque o povinho triste, hein? Nem, nem sei com quem parece. E para, né, eu pedi para o Espírito Santo me direcionar, né, uma algo de Juízes, porque ali tem vários libertadores que ele levantou, juízes, enfim. E hoje eu vou falar um pouquinho de Gideão. Eu vou resumir, mas quem quiser depois, né, fazer a leitura, Gideão, ele está em Juízes 6, 7, 8. Mas eu vou fazer um resumão aqui para nós, ok? O relato da vida de Gideão está no livro de Juízes e começa com os israelitas sendo devastados pelos medianitas, como consequência da desobediência a Deus. Por 7 anos, eles enfrentaram invasões dos midianitas, amalequitas e estrangeiros orientais que arruinaram suas colheitas e destruíram seus gados. Embora tenham sido infiéis a Deus, eles clamaram ao Senhor por sua ajuda, sem perceber porque isso estava acontecendo com eles. E então Deus lhe enviou o profeta Gideão para lembrá-los de quem era o verdadeiro e único Deus, que cuidou deles no passado, e ainda assim com rapidez eles o abandonaram. Isso está em Juízes 6, do 8 ao 10. Deus ouve o clamor do povo e graciosamente intervém enviando um anjo a Gideão para chamá-lo ao serviço. Gideão, cujo nome significa lenhador, era filho de Joás e pertencia ao clã menos importante da tribo, mas pela saudação do anjo que o chamou de homem valente. Podemos supor que Gideão já havia provado ser um poderoso guerreiro. Isso está em Juízes 6, 12. Embora Gideão fosse um servo de Deus, ele precisava da garantia de que era, de fato, o Senhor que chamava ele para esse serviço. Então, o anjo do Senhor confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que o fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. E quem lê lá vai ver que Gideão, na verdade, ele conhecia Deus de ouvir falar só, né? Naquele tempo, o povo conhecia Deus por ouvir falar e porque pelas pelas situações que aconteciam, né, que Deus se mostrava ali, eles conheciam o Senhor através disso, né? Através do que Deus fazia no meio deles e através do que as pessoas contavam lá, né, da libertação deles, do Egito, enfim. E Gideão, quando ele foi dar a oferta ali ao anjo, ele fez como estava acostumado eles estavam acostumados, porque eles eram um povo muito idólatra, né? Adoravam deuses. Juízes, se vocês lerem ali, Juízes, creio que todos já devem ter lido, Deus levantava um juiz, o povo clamava, Deus levantava um juiz para libertar o povo. O juiz morria, o povo se corrompia de novo, né? Ia adorar os deuses de novo. Quando eles estavam no aperto, eles clamavam o Senhor levantava um juiz, eles ficavam um tempo em paz, o juiz morria, eles voltavam. Então, Juízes é um ciclo. Era sempre um ciclo da idolatria, clamavam a Deus, caíam de novo, e assim foi. E assim né? Do começo ao fim. A primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal que pertencia ao seu pai. Ele também deveria derrubar
poste ídolo de Asera e construíram um altar ao Senhor no topo da elevação. Gideão fez tudo isso pela noite, pois tinha medo de sua família e dos habitantes da cidade. Então, a primeira coisa que o Senhor instruiu Gideão foi derrubar o altar da idolatria da casa do pai dele. E ali onde o povo fazia muitos sacrifícios a Baal e eles se rendiam a Baal, né? Eles estavam nessa idolatria. Logo de manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído e logo concluíram que o responsável era Gideão e que ele deveria morrer como consequência do que havia feito. No entanto, seu pai levantou-se diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele mesmo teria se defendido quando seu altar foi destruído. Ao cumprir a missão que lhe foi proposta por Deus, Gideão prova ser fiel. E Deus mais uma vez se apresenta, né? Porque Baal não pôde se defender, né? Era um ídolo sem, né, mudo, cego e surdo, então não tinha como ele se defender daquilo ali. E após esse episódio, os homens cujos ídolos ele destruiu o renomearam Jerubaal. Isso está em Juízes 6:32. Entre os destaques da vida de Gideão está sua vitoriosa batalha contra os inimigos de Israel. Quando os medianitas, junto aos seus aliados, empreenderam uma invasão contra a nação, e este triunfo foi procedido pela unção do Espírito Santo, para que ele libertasse o seu povo. Isso está em Juízes 6:34. O servo de Deus conseguiu alistar os homens da tribo de Manassés, Zebulon, Asser e Naftali. Então, antes de entrar na batalha, suas tropas somavam 32 mil homens, mas em obediência a Deus, ele as reduziu para 10 mil e em seguida para 300 homens, né? Que é lá quando o Senhor manda eles beber a água, né? No rio, e os que beberem de um jeito permanecem, e os que se prostrarem para beber saem. Então, ali, né, em Juízes 6:34, o Espírito Santo vem sobre Gideão, né? Vem sobre ele para que ele possa conduzir o exército ali. Feito isso, Gideão separou o exército em 3 grupos e liderou um ataque noturno que deixou os medianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam grande barulho tocando suas trombetas e gritando: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Com o exército inimigo desestabelecido e em fuga, Gideão perseguiu e matou seus líderes. A batalha finalmente foi ganha e o povo sugeriu que Gideão os governasse com seu rei. Mas ele recusou os elogios e disse que o Senhor os governava. Isso está em Juízes 8:22 e 23. Lá em 22 ele fala assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. Então eu quero que vocês gravem a situação que o Espírito Santo desceu sobre Gideão para ele governar o exército. E essa parte aqui de 8:22, e com a obediência dele ao Senhor e se permitindo fazer o que o Senhor, né, mandou ele fazer, ele salvou 3 gerações. Governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho. Então ele salvou 3 gerações. Amém? E depois, Gideão lhe disse: eu desejaria um favor de vós, que me deis cada homem os brincos do seu despojo, pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas porque eram israelitas. Isso aponta para o dízimo, né? Eles renderam dízimo, eles deram dízimo a Gideão, né? E eles responderam voluntariamente: nós
os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo. Aqui, Gideão já tinha, né, libertado o povo, tinha lutado pelo povo, né? Tinha derrubado lá o altar de Baal, da idolatria que tinha ali, né? Antes dele vencer a guerra, ele derrubou o altar, né? Antes dele ir para a guerra, ele derrubou o altar. E lá em Juízes 8:27 fala assim: Gideão fez disso, né? Não, 26. E o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi de 1.700 shelques, além dos ornamentos e colares e vestes púrpuras que vestiam os reis de Midian, e além das correntes que estavam pendentes no pescoço dos camelos. No 27 fala, e Gideão fez disso um éfode, que é tipo uma capa sacerdotal, né, Fábio? Éfode. E pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel foi para lá a fim de prostituir-se por ele, o que se tornou uma armadilha para Gideão e para a sua casa. Mas mesmo ele fazendo isso, ele ainda governou e o povo teve paz por 40 anos. Então, até aqui, né? Então, Deus levantou Gideão, se apresentou para ele, né? Provou para ele, né? Porque Deus é assim, né? Ele prova, como ele conhecia só de ouvir falar, como ele não tinha o Espírito Santo ainda, ele conhecia de ouvir falar, né? E aí o anjo veio para se apresentar e se mostrar para ele, e ele, né, obedeceu o Senhor até ali. E primeira coisa que ele fez, derrubou o altar de Baal, o altar da idolatria do povo. Qual foi a última coisa que ele fez? Fez algo que trouxe a idolatria de novo do que ele foi usado para libertar. Né? E mesmo assim, o Senhor foi fiel a ele e não retirou a promessa, o que ele levantou ali para fazer. Mesmo assim, ele governou por 40 anos e o povo teve paz, mesmo com aquela idolatria que ele mesmo repôs ali por 40 anos. Ok? Até aqui, né, o povo levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Por que o povo caía? Porque a confiança deles, da libertação, estava em quem? Não estava em Deus, estava na pessoa que Deus levantava. Porque eles não tinham o Espírito Santo para ministrar no espírito deles. Então, eles eram governados pela alma. Eles eram governados pela carne, pela. Por que eles caíam? Porque quando a pessoa, o juiz morria, a confiança deles e a fé, o que eles depositavam, em quem eles depositavam, não estava mais ali. Eles precisavam de algo para depositar isso. Então, eles caíam de novo na idolatria porque eles precisavam adorar algo, eles precisavam botar confiança em algo. Porque eles conheciam Deus só de ouvir falar. E eles precisavam de algo material para depositar aquela confiança, porque eles não tinham o Espírito Santo. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem do pó da terra, né? Ele vinha se relacionar todos os dias com Adão, certo? Pelo Espírito. Então, Deus é Deus relacional, ok? E quando Adão pecou, o que aconteceu? O espírito dele morreu. E ele passou a ser governado pela alma, certo? Só que aquele lugar em Adão que Deus fez para obedecer, para adorar, né? Para prestar adoração, ainda continuava nele. Só que vazio, que o espírito dele que preenchia aquilo ali morreu. Então, o que acontecia com as pessoas lá em Juízes? Elas tinham esse vazio, porque elas foram feitas para adorar, para obedecer e para prestar culto, para viver em obediências de algo. Isso Deus colocou no ser humano. Porém, o espírito estava morto.
Então, eles precisavam fazer isso para algo palpável, que eles vissem. Eles não tinham como eles viver de outra forma. Então, eles depositavam isso na pessoa que Deus levantava. Por isso que Deus era misericordioso, porque Deus nos conhece e ele sabia que o espírito deles estava morto, né? E eles andavam. E por que era fácil eles se prostituírem aos deuses? Porque o culto aos deuses alimentava a alma e a carne deles. Porque era prostituição, era tudo que Deus abomina. Mas aquilo ali não era difícil para eles, não precisava sacrifício, porque aquilo trazia prazer para eles. E eles eram alimentados e governados pela alma. Então, eles talvez até nem tinham entendimento que aquilo era errado. Lá, agora vamos abrir em João 4. João 4. Deixa eu ver onde eu anotei. João 4, 23 e 24. Jesus fala assim à samaritana: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoraram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? E lá em Atos 2, a partir do 1, fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se repararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, a partir de aqui, depois que o Senhor mandou Jesus, né, que o nosso Salvador foi sacrificado lá, levou todos os nossos pecados, o nosso espírito que estava morto recebeu o Espírito Santo. Amém? Então, isso quer dizer o quê? Que o Senhor nos dá capacidade, então, a partir dali, de adorá-lo, de fazer o que ele fez lá no jardim para que a gente fizesse. Em adorá-lo, em obedecê-lo, em né, viver debaixo da autoridade dele, conduzido e governado pelo Espírito Santo. E lá em Juízes, Gideão não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele para que ele fizesse o que o Senhor queria, o que o povo clamava. Ele levantou Gideão e botou o Espírito sobre ele. Porém, depois de ter vivido tudo aquilo ali, ainda Gideão foi lá e fez algo para que o povo se prostituísse. Só que ele não tinha o Espírito Santo. E hoje, a gente faz a mesma coisa. A gente serve a Deus, mas daqui a pouco a gente esquece tudo que Deus fez e levanta algo para colocar no lugar dele. Só que a gente tem o Espírito Santo. E a gente não se submete ao governo dele. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que Gideão, que liderou o exército. Porque ele foi pelo que ele ouvia falar. E nós temos o Espírito Santo que fala e se une ao nosso espírito. Então, nós sim deveríamos ser consumidos pelo Senhor, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o nosso espírito reavivado. O espírito que estava morto reavivou a partir do Espírito Santo, para que a gente o adorasse em espírito e em verdade. E adorar o Senhor em espírito e em verdade é obedecer, é andar nos princípios do Senhor, é não fazer nada sem consultar o Senhor, é colocar o Senhor como único na nossa vida, é entender que tudo está dentro dele, é entender que a gente não pode dar um passo sem consultar o Senhor, é entender que é ele que vai na frente. Adorar o Senhor é viver em obediência, em espírito e em verdade, é andar na verdade conduzida pelo governo do Espírito Santo. Isso é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Só que quando a gente não, quando as coisas saem do nosso controle,
e não acontece da forma que a gente idealizou, o que a gente faz? A gente se prostitui. A gente se prostitui e adora outras coisas. Coloca a nossa vontade em primeiro lugar e passa a ser governada pela nossa alma. Só que o nosso espírito não está mais morto. Mas nós escolhemos ouvir a nossa alma. Nós escolhemos andar pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Essa é a diferença de nós e o povo de Juízes, que nós temos o Espírito Santo. E o Senhor falou comigo isso, sabe quando? Quando teve as eleições. E sabe por que o Senhor não permitiu que o Bolsonaro ganhasse? Porque 80% dos cristãos estavam com o olho no Bolsonaro e não no Senhor. Estavam com a confiança no Bolsonaro, no homem que ele levantou. Tem alguma diferença de juízes? Não tem. Porque quando o Senhor permitiu que ele não se reelegesse, o que aconteceu? O povo se desesperou. Só que quando a confiança do povo tinha que estar em Deus, estava no homem. Só que nós temos o Espírito Santo, então não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós temos o Espírito Santo para nos dar o discernimento, para nos dar sabedoria, para nos ajudar a ser conduzido pela vontade dele, para ter a nossa confiança, a nossa fé em Deus e não no homem. E quantas coisas acontecem na nossa vida que o Senhor está se apresentando, se mostrando, nós sabemos e não buscamos, nós decidimos não ser governada pelo Espírito Santo, e quando o Senhor não faz o que a gente quer, a gente se revolta e se prostitui. Só que nós não temos desculpa que não tem um juiz para nos libertar. Nós não temos desculpa que Deus não levantou alguém para nos libertar, porque Ele nos deu Jesus, que levou tudo sobre Ele lá na cruz, e nos deu ainda o Espírito Santo. Então, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. E mesmo assim, o Senhor é misericordioso e sempre se volta para nós. Porque uma coisa, Deus, ele não se afasta de nós. Deus não se afasta de nós. Nós se afastamos dele. Quando ele não faz a nossa vontade, quando ele quando não acontecem as coisas como a gente imaginou, quando nós nos frustramos, porque estamos sendo governados pela alma, então é nós que se afastamos dele. Ele está sempre ali, esperando nós decidir ser governado pelo Espírito Santo, esperando nós consultar o Espírito Santo que está dentro de nós. Só que nós temos costume de algumas coisas colocar o Espírito Santo de lado. E deixar que a nossa vontade tome conta do nosso, né, do nosso corpo, do nosso eu, né? Então, gente, é sobre isso que eu queria trazer para vocês, que eu não vejo diferença daquele povo para nós. Aliás, eu vejo diferença, que a nossa responsabilidade é muito maior, porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos. E em 2 Coríntios 5:7 fala que nós devemos andar pela fé e não por vista. Nós temos que andar por fé e não por vista. E andar por fé é confiar no Senhor, é andar pelo governo do Espírito Santo, não pelo que a gente está vendo, não pelo que a gente pode palpar, mas pelo que a gente não vê, pelo que a gente não sabe, pelo que a gente tem que perseverar, a gente tem que avançar, sem precisar saber, sem precisar tocar, sem precisar ver, porque o Senhor, Ele vê, é Ele que está no controle, é Ele que está conduzindo. Então, nós temos que buscar no Espírito Santo essa fé, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa avançar, para que a gente possa buscar. E para isso a gente precisa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ler, entender, conhecer o Senhor e se permitir ser conduzida pelo Espírito Santo, para que a gente não viva um ciclo de pecado e idolatria. E a idolatria, o Senhor abomina, é o que o Senhor
é o que ofende a santidade do Senhor. E a idolatria não é só com santo, deuses, é com nós. Nós nos idolatramos às vezes. Nos idolatramos, nós colocamos os nossos filhos no altar, nós colocamos os nossos maridos, nós nos colocamos no altar. Nós colocamos as pessoas que o Senhor levanta na nossa vida num altar. E quando essa pessoa não está ali, a gente não consegue caminhar. Porque a nossa confiança, o nosso olhar, o que tinha que estar no Senhor, a nossa adoração, o nosso amor, está nas pessoas, está no homem. A falta de adoração verdadeira em espírito e em verdade resulta em idolatria. E só há restauração quando nós nos arrependemos disso. Precisa haver o arrependimento, gente. Nós pecamos todos os dias. Mas nós precisamos saber, precisamos ouvir o Espírito Santo e deixar que ele nos conduza, que ele nos mostre, para que a gente possa se arrepender e não fazer mais. Eu fico pensando, Deus olhando para nós, Deus olhando para a igreja. Gente, 80% das igrejas tem idolatria. Idolatria nos pastores. As pessoas ficam com o olhar nos pastores e não em Deus, a confiança nos pastores e não em Deus, a confiança nos líderes e não em Deus. Pede permissão para um líder, pede que o líder permita fazer algo, mas é no Senhor que a gente tem que buscar. Sim, o Senhor vai levantar pessoas, levanta pastores, levanta líderes para estar com autoridade na nossa vida, sim. Mas os nossos olhos e a nossa confiança, a nossa adoração, esse vazio, esse lugarzinho dentro de nós que o Senhor fez lá do pó da terra, para que a gente adore algo, para que a gente obedeça, porque nós temos essa necessidade. O ser humano, ele tem a necessidade de obedecer. Ele tem a necessidade de adorar, ele tem a necessidade. E essa necessidade, ela tem que ser preenchida pelo Senhor, não pelo homem. Não por coisas, não por materiais, não por dinheiro. Tem que ser por Deus. É Deus que tem que nos preencher. É o Espírito Santo que tem que nos preencher. Nós não podemos sentir falta de nada, a não ser do Espírito Santo de Deus e de Jesus na nossa vida. Se nós tiver isso, nós estamos completos, porque o nosso espírito, a única coisa que estava morto em nós está vivo, porque está unido com o Espírito Santo. E para alimentar ele precisa adorar a Deus. Se nós tiver isso, gente, nós não precisamos de mais. Quando nós entender que é isso que a gente precisa, nós não vamos ter falta de mais nada. Nada vai ser mais importante na nossa vida. Nada, nada. Porque nós vamos saber que o Senhor está no controle de tudo, que é Ele que conduz, que é o Espírito Santo que nos governa, e que nada foge do controle dele, e que é Ele que nos cuida, Ele que nos guarda, Ele que nos levanta, Ele que nos conduz, e Ele já sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, a única coisa que nós precisamos entender é isso, que o nosso espírito que estava morto está vivo, e que nós precisamos andar por fé, e nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, seguindo a palavra, conhecendo o Senhor pela palavra, se alimentando o nosso espírito, buscando o Senhor, pedindo permissão para o Senhor. Porque se nós não fizer isso, vai estar um vazio aqui dentro que vai necessitar de alguma coisa. E nós vamos nos prostituir. Ou levantar algo para que a gente se prostitua. E o pior não é. O pior é que não vai ser só nós. Vai ser nós, nossos filhos, nossos netos. Gideão salvou 3 gerações. E depois ele levantou aquilo ali mais para frente. Se vocês lerem, vocês vão ver o que aconteceu com o filho dele, que matou. Né? Não só isso, ele teve muitas mulheres também. Ele se prostituiu dessa forma. E mais para frente, né, no 9 ali, Abimeleque, que é o filho dele, né, governou, mas para isso ele matou todos os irmãos, enfim. Né? E eu creio sim que isso foi uma consequência, né, do ato de Gideão lá, porque ele poderia ter passado para frente aquele legado, feito os filhos conhecer Deus, como Deus se apresentou para ele.
Porque quando nós conhecemos Deus, Deus falou muito comigo quando eu estava lendo isso. Quando eu conheci o Senhor, ele se apresentava para mim em tudo, em tudo, em tudo. Coisas bobas ele se apresentava para mim. E foi o que ele fez para Gideão. Ele aceitou a oferta de Gideão ali mesmo da forma errada, e ensinou ele como tinha que fazer, porque ele queria fazer que nem fazia lá para os ídolos, no chão. Depois ele pediu mais 2 provas para o Senhor concedeu, porque o Senhor estava se apresentando para ele. Só que quando nós conhecemos Deus, ele se apresenta para nós, mas chega um ponto que é nós que temos que buscá-lo. Que é nós que temos que obedecer, que é nós que temos que decidir. Quando chegou esse ponto, Gideão não fez, ele preferiu fazer um éfode com o que ele tinha recebido para colocar ali para o povo se prostituir. Então, até certo ponto, Deus se apresenta. Depois, Deus está ali do nosso ladinho, mas é nós que temos que buscar. Que nós temos o Espírito Santo para isso, é Ele que nos conduz, e se nós estiver debaixo do governo dele, nós vamos andar. E não tem nada que vá nos preencher mais do que andar na vontade do Senhor. Porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou para isso. Mas nós fomos ensinados e vivemos e nascemos num lugar que outras coisas passageiras preenchem esses vazios. Mas é só Ele. É só o Espírito, é só o governo do Espírito Santo que vai nos preencher a ponto de nós entender que a nossa confiança, a nossa fé tem que estar no Senhor, nossos olhos têm que estar nele sempre, não nas situações. Porque se nós olhar para as situações e nós não se submeter ao governo do Espírito Santo, nós vamos ser governados pela alma. E quando não acontecer o que a gente espera, nós vamos se desesperar. E vai cair nosso chão, vai sair nosso chão, nós vamos quantas pessoas estão apavoradas por causa dessa situação do Brasil. Mas eu tenho certeza que quem está no Senhor, quem está buscando Ele, quem está adorando, buscando e adorando Ele em espírito e em verdade, conforme Deus deu a instrução, conforme Jesus instruiu lá para a Samaritana, como deveria ser adorado, esses vão estar guardados. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. E isso foi esse tempo do Brasil é para nos ensinar que nossos olhos têm que estar no Senhor. Porque quantas pessoas se decepcionaram? Quantas pessoas se decepcionaram? Porque elas estavam orando, elas estavam se unindo, mas elas estavam com os olhos no homem, não no Senhor. Não no Senhor. Porque a adoração da igreja deveria ser que seja feita a sua vontade. E se é fazer a sua vontade é não temer se a vontade não for a que a gente pensa. Porque a vontade do Senhor, ela é melhor para nós. Ela é melhor do que a nossa. E a igreja precisa entender isso. A igreja precisa se submeter ao governo do Espírito Santo, para que ela seja conduzida na verdadeira adoração. Na verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Amém? E era isso que eu queria falar hoje.